Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do podcast da ISOU. Hoje eu tô aqui com os historiadores Fernanda Palumbo e Silvio Angelini. Tudo bem, pessoal? Boa Tudo tarde, bem. tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer ter vocês aqui. Eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui, por terem aceito o nosso convite hoje, que é uma data muito especial, né? Está sendo transmitido essa gravação no dia 20 de janeiro, que é o aniversário do município de São Sebastião, né? Município que nós estamos aqui, a nossa sede fica, né? A sede do ISOU, né? Esses estúdios aqui que a gente faz as gravações para vocês toda segunda-feira. E hoje a gente vai fazer um especial, né? Em comemoração a esse aniversário do município de São Sebastião, e é por isso que a gente convidou os dois para estarem aqui batendo um papo sobre essa linha de evolução tecnológica aqui em São Sebastião. Então eles vão falar um pouco sobre como que era lá no início, né, bem na época ali dos índios, né, a gente brinca assim, como que foi a chegada, né, dos portugueses e como que a tecnologia veio evoluindo até os dias de hoje, né? Muita gente pode estar se perguntando, poxa, mas, né, tecnologia tem a ver com isso? Inclusive é um assunto que a gente estava conversando aqui em off, né, o quanto esse termo tecnologia ele ficou um pouco pejorativo, né? Hoje a gente até brincou aqui, se você perguntar para uma criança o que é tecnologia, possivelmente ela vai falar que é um smartphone, que é um computador, né, que é inteligência artificial, né? Mas a gente sabe, né, que tecnologia nada mais é do que um artifício, né, ou algo que os humanos ou uma civilização durante um período ali do tempo, né, tá usando como uma estratégia de fazer algo mais rápido, né, ou melhor sucedido, né. E a gente vai falar sobre vários exemplos, né, hoje aqui, junto com eles, e espero que seja um conhecimento bacana que vocês vão adquirir e entender um pouco como muitas coisas, inclusive, porque, né, hoje elas estão estabelecidas assim, né, porque o nosso passado afeta muito, né, o nosso presente hoje e o nosso futuro. Mas antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, para o pessoal, dissessem um pouco de vocês, a trajetória de vocês como historiadores até aqui. Como que é um pouco disso, Fernanda, você primeiro? Então, eu sou a Fernanda Palumbo, sou caiçara aqui do centro de São Sebastião. Minha paixão pela história de São Sebastião começou quando eu era adolescente, que eu vi o pessoal do Condefat restaurando a Capela de São Gonçalo para fazer o Museu de Arte Sacra, e aquilo me despertou, né? Mas na época era meio difícil sair daqui para fazer faculdade em São Paulo, porque aqui não tinha, nem em São José, era bem, né, tempo antigo, por assim dizer. Daí eu fiz magistério, me formei professora, porque pensei, bom, professor não fica sem emprego, vou lá. Daí, depois disso, consegui ir para São Paulo, fiz arquitetura e urbanismo para trabalhar com restauração de patrimônio histórico. Assim que me formei, voltei, mas a paixão pela história sempre esteve presente. Então, depois de formada e trabalhando na prefeitura, que ingressei na prefeitura logo depois de formada, eu fiz história. Fiz história, museologia, que são minhas paixões, assim, o restauro de patrimônio, a história, trabalhar com curadoria de museu. Então é isso, estou na prefeitura há 30 anos, amo o que eu faço, e gosto muito do serviço público, porque eu acho que no serviço público a gente tem a oportunidade de atingir bastante gente com essas informações que a gente gosta e quer compartilhar. É isso. Legal. Bom, meu nome é Silvio de Angelis, todo mundo me conhece já, eu sou de São Sebastião, eu moro em São Sebastião há 45 anos já. Uhum. Então, vim para cá como turista, mas também me apaixonei pela cidade e fui me entrosando cada vez mais com a comunidade. E sempre gostei muito de história, mesmo em São Paulo. Eu fazia publicidade, mas sempre ligado com a história, sempre gostei. E em 92 tivemos a oportunidade de formar um museu, que é o Museu da Fundação Mar, Museu de História, Pesquisa e Arqueologia do Mar, que fica lá no Balneário dos Trabalhadores. Uhum. E ele trata da parte de história da cidade, a parte dos naufrágios, a parte das embarcações, toda a vida, a parte de biologia marinha e a vida marinha que existe aqui na nossa região, né? Então, nesses 34 anos já que estamos trabalhando com a Fundação, essa parte de pesquisa sempre me interessou.
acabei fazendo pedagogia, fiz gestão ambiental, que eu sou funcionário, agora estou aposentado já, mas era funcionário da prefeitura na parte de meio ambiente, fiscal ambiental. Então, o meio ambiente e a história da cidade sempre tiveram junto comigo em todos os lugares, né? Isso a gente vai aprofundando essa pesquisa da cidade, e eu tive a oportunidade de várias vezes de pesquisar os documentos originais aqui lá no Arquivo de São Paulo, no Arquivo do Estado. E é complicado até você conseguir entender a letra e se acostumar, porque cada período tem um padrão de escrita, então é muito difícil. Aí o rapaz falou para mim, pô, você gosta de estar toda hora aqui, porque se você não microfilma esses documentos e leva para São Sebastião, e lá você consegue trabalhar melhor. Eu falei, mas como que eu vou microfilmar? Ele falou, não, da sua ONG você solicita, você vem para cá, separa o que você quer e nós vamos microfilmar. Depois eu falei, mas como eu vou ler lá em São Sebastião, ler um microfilme? Ele falou, tem empresas que vendem até equipamentos usados, mas você consegue comprar um equipamento para você ler. Aí sim, aí você vai ter mais tempo, né? E nós fizemos isso. Eu ia mais vezes para São Paulo, selecionava os documentos, ele microfilmava. Inclusive a prefeitura também chegou a selecionar documentos, então, microfilmava e trazia. Aí eu tinha que pegar esse que está lá microfilmado, cada microfilme é mil e poucos documentos, que são fotogramas. Só que para ler aquilo lá, você não tem uma ordem dentro dessa organização. Então eu tive que abrir o microfilme, numerá-los um por um, para depois começar a fazer uma planilha, para começar, quando eu fosse ler o documento, quem assinou, do que tratava o assunto, qual a data, tal, começar a se entender e deixar isso para outras pessoas que quisessem pesquisar. Mas foi uma paixão que foi... Cada vez mais que eu lia os documentos originais, me interessava mais, e de vários assuntos diferentes, né? Os mais antigos são de 1721, né? E tem até 1935, 37, que são os últimos documentos que a gente acabou trazendo para cá. Então essa paixão vai aumentando e você vai pesquisando cada vez mais. E chegou um determinado momento, eu achei interessante nós começarmos a reunir pela Fundação os documentos que estavam em outros arquivos. Então, nós criamos um centro de documentação histórica. Aí, onde eu ficava sabendo que tinha um documento ou alguma coisa, mesmo que não fosse um microfilme, mas fosse uma cópia de um documento, fosse uma xerox, fosse qualquer coisa, uma fotografia, nós começamos a reunir esse material. E esses anos todos também a gente reunindo esse material que vai acrescentando, né, outras, junto com um documento escrito, uma foto, uma imagem, né, alguma matéria de jornal que alguém comentou. Então, é vasto. Hoje a gente temos lá uma média de 30 mil documentos. Tem muitos que a gente não consegue nem ler ainda, né, identificá-los, do que é. Então, eu acho muito legal. Isso que cria uma possibilidade de novas informações inéditas de São Sebastião, que muita gente desconhece, né, documentos inéditos, nunca ninguém leu. Eles só separaram o documento, enfiaram na caixa e está lá guardado. Uma vez um ou outro que vai lá e pega um documento aleatoriamente, eles não estão catalogados, não estão identificados. E isso tudo causa essa paixão, né? E aí você vai ficando cada vez mais apaixonado por história, pelas coisas da cidade. É isso bacana. aí. Eu acho que hoje eu não poderia estar em mãos melhores, né, para falar desse assunto. E também como, mais uma vez, né, não só a tecnologia, como a gente tem falado, mas também a internet, de certa forma, hoje tem esse poder de nos ajudar a manter esse tipo de coisa de história viva, né? E não só como antigamente, que era passado de papel que acabava molhando e mofando, né? Vamos dizer assim, ou de boca a boca, né? Que as histórias acabam se alterando um pouco, mas uma coisa bem digna ali, né? Você conseguir digitalizar, né? De certa forma, esses documentos, e isso vai ser um legado que vocês estão construindo, né? Que vocês estão deixando aí para a eternidade, né? Inclusive tem documentos lá, deve estar lá ainda, que eu ficava imaginando, se eu sair daqui hoje, tem outra pessoa vier pesquisar, vai fragmentar na mão dele, porque era aquela coisa, sabe, bem assim. Aí eu falei, nossa, não dá nem para microfilma, depois eu vejo o que é, porque dava até ficar preocupado, você pegar um documento e ele está esfarelando na sua mão, né? E tinha muitos assim. Então, eu acho que a microfilmagem, que ele é hoje um documento oficial, né? Porque você vai citar onde ele está, ele não sofre alterações, né? Eu tenho já material digitalizado, mas digitalizado, se quiser, você acrescenta qualquer coisa ali na digitalização, mas o microfilme, ele dá uma assinatura de fidelidade daquilo, né? Legal. Então tem várias coisas bacanas. Muito bom.
Legal. E assim, a gente entrando um pouco nesse assunto de tecnologia da época, né? Nesse período antigo, né? Período, de repente, anterior até a esses registros, né? Que o Silvio está falando pra gente, qual que eram as principais tecnologias, né? Que os povos que moravam aqui em São Sebastião, quem eram esses povos, né? E quais as principais tecnologias que eles utilizavam aqui? Então, os povos que moravam aqui antes dos portugueses chegarem, né, eram indígenas tupis, tupinambás, tupiniquins, alguns povos Gê na Ilhabela. Em São Sebastião, a gente tem pouca pesquisa material de arqueologia sobre as populações pré-coloniais. Tem pouca coisa. A Ilhabela tem mais que a gente, né, porque teve uma arqueóloga lá que fez a pesquisa, que é a Cíntia Bendazoli. Então, a gente tem notícias dos povos sambaqueiros, que formavam aqueles montes de conchas ou abrigos concheiros. Então, a tecnologia deles era uma tecnologia, assim, do saber fazer, né? Era tudo feito à mão. Então, por exemplo, dos tupinambás, por exemplo, a gente teve uma machadinha tupinambá que foi achada pelo seu Sebastião Salomão na Enseada, que está no arquivo, que é uma peça incrível, uma pedra polida super bonita. E esses povos, você imagina, eles navegavam, porque você pensa, eram indígenas, andavam nus, não tinham nada. Não é essa a história, né? Os sambaqueiros têm ícones, por exemplo, tem pequenos deuses, como foram achados, né, em Iguape, que é aquele deus de Iguape. Então, eles navegavam, eles faziam canoa, já ia canoa de um pau só, né, os remos, é uma tecnologia que sobreviveu até os nossos dias, é um símbolo da nossa cultura caiçara. Então, isso vem, né, de antes dos tupis. Estava aí, né, essa tecnologia que os portugueses encontraram e começaram a fazer o quê com a canoa? Colocar a borda, a pintar, a pôr nome. Então, a canoa é um símbolo da cultura caiçara, por exemplo, muito bonito, porque ela junta, né, mais de uma cultura numa peça só. Então, esses povos já praticavam agricultura, já sabiam fazer farinha de mandioca, que tem povos que plantavam mandioca, mas não faziam a farinha, né? Você, de comunidade caiçara, você sabe disso. O que é fazer uma farinha com tipiti, prensando. Então, esse povo já sabia. Aqueles pilões, né? Exato, e já sabia do veneno, né? Da mandioca brava. Então, esse pessoal que vivia aqui tinha uma tecnologia, tem algumas gravuras de 1500 de povos indígenas do leste dos Estados Unidos, muito similares aos tupinambás, que apresenta o cerco, não o cerco flutuante que os japoneses trouxeram depois para contribuir com a pesca, mas o cerco de taquara, que foi usado em praias de Lagamar, tinha. Então, tem nessas gravuras canoa, igualzinha a canoa nossa, né, nos Estados Unidos. Então, esses povos de litoral tinham essa tecnologia. Daí os portugueses chegam, lógico, tem uma guerra, né, porque os povos daqui fizeram, né, resistiram à ocupação portuguesa através da Confederação dos Tamoios, que é muito pouco estudada, que deveria ser melhor estudada, porque a gente sabe que tem a Estrada dos Tamoios, ninguém sabe por quê. Por quê, né, o nome, né? Porque se chama, mas é um caminho que esses povos acabaram fugindo para não serem massacrados de vez, mas foram escravizados, foram massacrados. Então, mas nós temos essa herança material que resistiu, que está aí, é o jeito de pescar, né? O saber fazer de uma canoa, mesmo que a canoa hoje esteja sendo substituída pelas voadeiras, pelas lanchinhas, né, que são mais fáceis de lidar, mesmo assim nós temos grandes mestres canoeiros, né, no nosso litoral. O que eu acho também muito bacana é como, a lado, né, da tecnologia, sempre o comércio esteve presente, né? Então, você citou um exemplo, por exemplo, da pessoa, do canoeiro, né, que fazia canoa. Com o passar do tempo, né, com certeza, os índios ali, aquelas pessoas que moravam aqui na região, poxa, é mais rápido e com aquilo eu também quero uma, né? Então solicitava, aí tinha base de troca. Então tinha esse comércio ali, né? Você falou dos pescadores também, né? Com as técnicas eles conseguiam ter, né, pescas maiores, consequentemente eles trocavam esses peixes também. Então,
querendo ou não, ali começou também já esse ciclo de comércio, né? Essa questão do comércio ali, local ali, de troca, que depois, mais para frente, com os primeiros povoados, né? Aí os portugueses, capitalismo, né? E começou a mudar um pouco, a aumentar um pouco, né? Então, essa parte do comércio, praticamente, São Sebastião, de 20 de janeiro de 1502, quando vem um Américo Vespúcio na expedição de Gaspar de Lemes, e junto com o Gonçalo Coelho. Mas por que isso? Você está falando de comércio. Porque lá na Europa, o comércio que se fazia terrestre, entre as preciosidades que eles tinham, que era com as Índias, via terrestre era muito difícil. Então tinha saques, tinha roubo, tinha pedágio. Para você ter uma ideia, 1 quilo de alimento do material que saísse da Índia, vamos colocar em valores de hoje, de R$10 1 quilo de uma coisa, chegava na Europa a R$1.000. Então, qualquer especiaria que saísse de lá, comprada por R$10, chegaria na Europa, nos grandes centros europeus ali, por R$1.000. Então, era uma coisa muito lucrativa e via terrestre estava tendo muitos problemas. Aí eles começaram a tentar fazer as vias marítimas. E a embarcação que mais se destacou, a partir de 1490 e pouco, foi a caravela. Porque antes as embarcações ela era impulsionada pelo vento e as lonas, né, que impulsionavam, eles precisavam de um vento para ir e esperar um outro vento para poder voltar, né? Agora, quando as embarcações começaram a usar a vela triangular, eles começaram a trabalhar melhor o vento. Eles iam contra o vento, faziam um zigue-zague e aproveitavam, como é hoje, né? Eles aproveitam melhor o vento. E então a exploração da Europa começou a vir pela África, os portugueses descendo mais, explorando mais, fazendo vários pontos com fortificações, com feitorias, até virar o Cabo das Tormentas lá embaixo, e criou uma expectativa de criar uma nova rota com comércio para as Índias. Aí veio Cabral tentando achar uma rota e vem e acaba parando aqui no Brasil. Quando ele está voltando, ele continua indo, ele volta, mas indo para as Índias. E ele manda uma das embarcações retornar para o rei de Portugal, levando a carta Perivaz Caminhas e dizendo que encontrou o Brasil, tal, que tem muito material aqui para o Brasil, tal. Quando essa embarcação está retornando, ela para num porto onde tem uma embarcação francesa carregada de pau-brasil, carregada de pele de onça. Aí o pessoal ficou meio assim e convidou esse pessoal da embarcação francesa, que era um comerciante, aí voltar para a Europa junto com eles. E eles foram. Chegou no meio da ida, retornando para Portugal e depois para a França, eles pararam no meio do mar e convidaram os pilotos, o piloto da embarcação francesa e o comandante para fazer uma reunião a bordo. E eles vieram. Quando eles vieram, eles falaram, estão todos presos. Prenderam o pessoal. E pegaram essa embarcação, chamava-se Pelegrina. Levaram até o rei de Portugal e falaram, tá vendo? Ó, se nós não tomarmos conta do que o Cabral acabou de descobrir, eles já estão indo lá, estão saqueando, estão comercializando tudo que tiver. Aí o rei de Portugal chama o Vespúcio para vir para o Brasil, começar a marcar os pontos mais importantes, começando a mostrar que fazer um mapa do Brasil, todo o contorno, né? Então ele vem descendo, começa lá pelo Rio Grande do Norte e vem descendo, sinalizando, chega Rio de Janeiro, dia 1º de janeiro, né? Depois Angra dos Reis, dia 6 de janeiro, e 20 de janeiro, Ilha de São Sebastião. Depois ele vai para São Vicente, dia 22 de janeiro, e Cananéia, acho que é 29, final de janeiro. Mas o mapa que ele está usando é um mapa do Tratado das Tordesilhas que corta o final do Brasil para o Reino de Portugal, seria em Cananéia, pelo corte que eles fazem ali. Então, quando chega em Cananéia, ele não menciona mais o Vespúcio, fazendo ainda a marcação, conhecendo o território, ele não menciona mais que está descendo, ele vai até a Patagônia. Mas ele não podia falar nada e sinalizar nada, porque já era terra da Espanha.
Então, mas ele retorna e leva essa informação para o rei de Portugal. E é interessante que o mapa que ele mostra é um mapa que é feito, ele teve aqui em 1502. Em 1507 tem um especialista em mapas na Europa, Martin Waldmiller. Ele pega essas informações do Américo Vespúcio e marca, e ele põe São Sebastião, ele põe Porto de São Sebastião. Então, olha a importância disso. Porto de São Sebastião. Como você vai num período que era tudo meio sigiloso, tudo meio secreto, porque você não pode dar informação para o seu adversário, né, para o seu inimigo. Você vai sinalizar num mapa que lá é um porto. O porto você tem que ter um lugar seguro, você tem que ter abrigo, você tem que ter água, você tem que ter alimento, você tem que ter um povo ali que não vai atacar. Então, são várias informações sigilosas. Mas quando ele marca Porto de São Sebastião, as pessoas não sabem, mas isso cria para as outros países lá que conseguiram ter esse acesso a esse mapa, depois que ele começa a ser mais divulgado, a importância de, quando vierem para a América do Sul, Brasil, na parte sudeste nossa, ter um lugar aqui que é abrigado. E São Sebastião acaba sendo esse porto natural, com abrigo, tanto para quando viessem ao Brasil, como também quando eles vão descendo, que vai conhecer a Argentina, ou vai virar para poder ir para o Pacífico, contornando o Cabo Horn lá embaixo. Então é muito importante esse porto assinalado no mapa do Américo Vespúcio, né? E começa todo esse comércio, começa todo esse querer vir a São Sebastião e comercializar, né? Muito legal essa história. E fico feliz, né? Quão importante São Sebastião é para a história do Brasil, né? E assim, como a gente está bem localizado aqui, né? Eu sempre falo, apesar de uma cidade que está muito desenvolvida, acredito que poderia estar até mais desenvolvida, de repente, com essa ampliação, né? Que está sendo prometida já tem um tempo do porto, teve ampliação agora do acesso, né? A estrada que eu acho que deveria, inclusive, ser feito primeiro e foi feito. A gente tem ainda mais um aumento, né, de comércio, de pessoas, de tecnologia, por conta do porto, e como isso já desde os nossos primórdios já é assim, né, e quão importante a gente está aqui numa região que conecta ali sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, conecta com a região sul do país, então a gente estrategicamente está num lugar muito bem localizado. E você falou a questão dos portos, né, do Porto de São Sebastião, desculpa, e como isso assim, tecnologicamente até é marcante, né? Porque logo depois disso também, que é um assunto que a gente gostaria que vocês falassem, que é a criação das estradas, né? A criação de acessos, né? Que também por conta do porto, porque eles precisavam descarregar as coisas e ali ser levado, vocês podem falar melhor como era levado na época, né? O meio de trem, não sei como que eles levavam isso. Mas aí isso era levado para São Paulo, né? Ou de repente café, que eu sei que era comercializado nessa época, era levado para os outros países também através desse porto. Como que era isso? Essa logística, assim, e como que foi importante para a abertura, né, de rodovias e de fazer essas rodovias passarem por aqui, né? Ter essa conexão com o porto, né? Como que isso foi importante? Então, eu vejo assim, o que a gente conhece da história é que São Sebastião demorou um pouco a ser ocupado, apesar de em 1502 ter recebido o nome a ilha. Aqui teve uma ocupação bem sazonal, porque quando os portugueses da Vila de Santos têm ali um esgotamento das terras, né, que já estava meio cheio, aqui era pouco ocupada exatamente por causa da Confederação dos Tamoios, por causa da resistência dos tupinambás. Então, quando os primeiros portugueses realmente conseguem terras em São Sebastião, eles escrevem assim: pedimos a sua majestade as capoeiras abandonadas pelos gentios. Quer dizer, então, que essa área já tinha uma ocupação de agricultura pelos indígenas, que tinha sido abandonada por conta das guerras. Aí, quando os tupinambás perdem de vez, é que eles se instalam aqui. Mas todo o comércio, todo o transporte era marítimo, né? Sempre. Então, às vezes a gente acha que um lugar aqui, Búzios, é muito longe, que a Ilha de Búzios, que Vitória... Não era, porque era tudo por barco. Então, essa noção que a gente tem hoje do transporte terrestre, que é a nossa realidade maior, não existia naquela época, né? Então, tudo era comércio marítimo até
cerca de 1920, 1930, embora já houvessem trilhas que o pessoal fazia com tropas de burros, né? Essas trilhas começaram a ser alargadas até que a força pública, né, com a liderança do Edgar Armond, fez a rodovia dos Tamoios. Foram os soldados da força pública que abriram a estrada dos Tamoios para ter uma ligação do Planalto com Caraguatatuba, e de lá Caraguá vinha para cá com um grande obstáculo, que era transpor o rio Juqueriquerê. Inclusive, quando meu avô veio trazer a sorveteira de mármore, em 1947, para a sorveteria Rocha, ninguém queria atravessar a ponte do rio Juqueriquerê com a sorveteira. Foi um caos para ele conseguir trazer a sorveteira para São Sebastião. Então, aí, a partir de 1930, é que se começa o transporte terrestre, vem a rodovia dos Tamoios. A Costa Sul, então, até os anos 60, era barco. Passava o barco 1 ou 2 vezes por semana, o São Manuel, Sudamérica, as pessoas iam para Santos, e tudo sentado em cima dos cachos de banana, que as comunidades caiçaras empilhavam as bananas nas praias, vinha a canoa, pegava na praia, levava para o barco, ia tudo para Santos, vender em Santos, e trazia querosene para iluminação, porque você imagina que aqui teve armação de baleia, mas a iluminação, o óleo de baleia nem ficava aqui, porque era caríssimo, ia para a iluminação de Rio de Janeiro, de Santos, né? Então, o barco retornava com querosene e outros produtos mais de indústria, né, para as comunidades. Então, foi só, acho que nos anos 60, né, Silvio? Final dos anos, eu acho que... por exemplo, a minha mãe foi professora em Paúba, Maresias, era tudo de barco. Né? Daí ela teve uma sorte danada que em 65, por aí, começou o DR, começou a abrir. O primo dela era o motorista do caminhão do DR, ela conseguia vir passar o final de semana em São Sebastião de carro. Porque o mar sempre depende também. Essas praias nossas da costa tem mar bravo, né? Então... começava a vir de carro, de caminhão, e daí por diante é uma história que a gente meio que conhece, né? A pavimentação, que traz toda uma mudança urbanística e social para as comunidades caiçaras que a gente conhece hoje. Você está falando do comércio, né? Você lembrou da armação das baleias. Por volta de 1730, 34, São Sebastião, Ilhabela só se emancipou, né? Separou de São Sebastião em 1805. Era a ilha de São Sebastião. A ilha, né? Ilhabela. E antes, como falo de São Sebastião, estava incorporado também Caraguatatuba até Massaguaçu, e estava incorporado Ilhabela, que era tudo São Sebastião. Então, em 1730, 34, tínhamos uma armação de baleia lá na Praia da Armação, que pertencia a São Sebastião, né? No contexto. E então vinha os baleeiros pegar baleias, caçar baleias nessa região, essas baleias que elas se sentem mais abrigadas hoje aqui. Imagina, antigamente a quantidade era muito maior, e essa baía toda, essa região toda aqui, abrigava muito mais espécies de baleias e tinha quantidade. E essa armação foi explorada até pelo aquele Gomes da Costa. Nós temos hoje aquela sardinha Gomes da Costa. Ele era o dono da armação. De muitas, né? Não era só daqui, né? Aqui, Bertioga. Tá. Então, Angra também. Então, esse comércio foi grande, e o óleo, que é o azeite, né? Não ficava aqui, né? Era tudo de fora. Eles ficavam meses percorrendo, caçando, explorando essa parte, né? Na caça de baleia. E rendeu muito. Tem muita história também nisso, das armações. Agora, a próxima vez que eu for para a Praia da Armação, eu vou com certeza lembrar de vocês dois. Essa história eu não conhecia. Então, outra importância da questão do Porto São Sebastião, mesmo ainda não tendo físico, né, para atracar, mas o canal de São Sebastião, nós tínhamos 9 fortificações. 8 fortificações, e uma tentaram construir e não deu certo. 4 do lado de Ilhabela, 4 do lado de São Sebastião, para proteger o canal. Você vê a importância, tinham 8 fortificações. Depois, a parte de São Francisco era mais largo, eles tentaram construir jogando material, mas a maré levava e não dava certo, porque senão teríamos na parte ali entre São Francisco e a Ponta das Canas,
teríamos uma fortificação ali no meio. Mas essas 4 fortificações defenderam por muito tempo. Todas as embarcações que entravam tinham que parar, mostrar o que vinha fazer, o que veio pegar, o comércio todo. Nos documentos tem a saída das embarcações e materiais. Eu nunca pesquisei isso diretamente, mas você vê nos documentos assim, quantidade de materiais que está chegando e que está saindo, está sendo exportado, mesmo naquela época. Madeira, café, e tinha vários legumes, tem uma relação de alimentos aqui. Madeira, então eles pegavam as madeiras, cortavam e levavam, era um tratado com o Reino da Inglaterra, já dando proteção para Portugal por causa do Bonaparte, estava por lá, e eles trocavam isso em madeira. Então colhiam madeira, recortavam, empilhavam e levavam tudo por embarcações. Eles eram comerciantes também, eles tinham uma agência. As frutas que vinham da fazenda dos ingleses, já naquela época também usavam o canal, a embarcação maior, o navio parava ali para pegar as frutas, e as chatas com frutas vinham e encostavam no navio e passavam, né, o material que tinha sido comercializado. E essa família Whittaker tinha um tipo de uma agência aqui que fazia isso. Então eles tinham, que está lá no museu, lá no balneário, tem as âncoras que se usavam de poita, o canhão, ele tinha um canhão lá na propriedade dele, e eu tive que esperar praticamente todo mundo falecer para conversar com os parentes que sobraram e explicar para eles que não é possível a pessoa ter um canhão em casa, né? Aí ele foi para o museu e depois nós cedemos para a prefeitura, que está na Rua da Praia agora. Mas tudo foi negociação, porque eles achavam normal ter um canhão. Normal, foi, não, mas... normal. Legal essa história. Eu, assim, minha infância, né? Sou nascido aqui em São Sebastião, assim, de ir na Rua da Praia e ver aqueles canhões lá, assim, traz boas lembranças. Eu até te brincou aqui que ia ser bem nostálgico hoje, né? A nossa conversa aqui. E tá sendo muito bacana. Claro, todos nós temos fotos no canhão, né? Exatamente isso. Exatamente. E assim, a gente falou um pouco sobre agora a questão das estradas também, né? O comércio, né? Falamos um pouco mais antigamente da questão de como eram aqui os primeiros moradores, né? E assim, até a gente conversou que eu me lembro quando eu era mais novo de aqui em São Sebastião as duas coisas, né? A gente até falou aqui que tinha para grandes assim no município era ou você trabalhar no porto, né? Inclusive meu avô, falei para vocês, trabalhou no porto, né? A vida dele inteira, né? Foi carregador, foi taifeiro, né? No porto, aí deve ter ajudado bastante essa questão de carga e descarga aqui pra gente. E a Petrobras, né? A Petrobras também um pouco depois, né? Aí vocês vão poder falar exatamente aí o ano para mim poder explicar, mas que é algo assim que a gente tinha como uma referência, né, de tecnológica, né, e de bom emprego, né, grande aqui no município. Apesar de terem vários outros empregos, a gente via como grandes empresas o Porto, que é até hoje, inclusive, e a Petrobras também, que é até hoje, né? Como é que foi essa chegada da Petrobras para cá? Vocês sabem dizer exato se foi algo estratégico também de eles terem escolhido São Sebastião? Como que é essa história? Sim, a Petrobras ela começa a ser construída aqui em 1963, né, depois de um projeto de expansão da exploração do petróleo pelo governo federal. Então, você sabe que a Petrobras foi projetada, né, não projetada, mas um sonho do Getúlio Vargas, né, do Brasil, aquela coisa toda. Em 1963, eles estavam querendo expandir, né, porque estava muita coisa no Rio de Janeiro, e começam a construir aqui. Daí fazem as pesquisas, os estudos de onde instalar e tudo mais. E, claro, para São Sebastião, na época, houve um pouco de conflito na comunidade, que era o seguinte: existia uma percepção, por exemplo, de que o núcleo histórico era um local abandonado, atrasado, que representava a pobreza. Então, até em 1965, houve a tentativa de fazer uma preservação da arquitetura histórica que foi rechaçada pelos vereadores. Era uma lei municipal que não foi aprovada. Isso antes de existir órgão estadual de preservação. E quando a Petrobras chega, estava o pessoal nessa coisa, a gente precisa de emprego,
é importante ter uma empresa como a Petrobras, é uma segurança, e realmente eu acho que a Petrobras chegou e trouxe muita segurança, estabilidade financeira, né? Então, em 1963 começou a construção, levou anos, né? Até construir pier, todo o pátio de armazenamento é enorme, mas e realmente cada tanque daquele é enorme. Inclusive, assim, eu vejo que como muito positiva a existência da Petrobras para nós, apesar de que, lógico, a Petrobras se instalou numa área maior do que era o centro praticamente ocupou, né? Mas, ao mesmo tempo, trouxe uma melhoria na qualidade de vida, né? Trabalho das pessoas. Lógico que não teve preocupação nenhuma com preservação de cultura, tanto é que tem um tanque onde foi uma escola agrícola, tem um tanque onde foi a fazenda do Outeiro, né? Que era um engenho. Então, lógico que não existia essa preocupação. E nós vivemos, né, anos e anos de ditadura militar, onde aqui não se elegia prefeito nem vereador, porque era uma área de segurança nacional. Enquanto, quando teve a reabertura política, várias cidades elegeram prefeitos, menos nós. Porque estava aqui a Petrobras. Então, eu vejo assim que a Petrobras é um motivo de orgulho, a gente ter a Petrobras. Eu sou filha de petroleiro, e, nossa, a gente falasse alguma coisa de Petrobras, só porque o nosso pé estava cheio de piche. Quando a gente ia na praia, meu pai ficava doido. Então, eu acho que é um motivo de orgulho a gente ter a Petrobras, e eu acho que é uma grande oportunidade. E a Petrobras mudou muito. Eu acho que depois da Eco 92, quando começaram as preocupações ambientais, isso mudou bastante, porque eu lembro, a gente era criança, não sei, você é bem mais novo que eu, não sei se você pegou isso, a gente ia na praia aqui no centro, a gente saía com o pé preto de piche. Ou então na praia tinha umas bolinhas de polipropileno, que era de lavagem de tanque de navio. A praia era cheia daquilo. Você lembra disso? Não peguei essa foto. Você não pegou. Então, assim, foi uma coisa assim, o Brasil precisa, né? E São Sebastião, realmente, a economia, você vê, São Sebastião tem uma economia forte. Até hoje. Hoje né? ainda mais com o ainda mais. Os royalties, né? Que tão... Exato. E a população aumentou demais, né? Por causa dos royalties. Agora, nossa economia é forte e é muito bom. E assim, o Porto demorou mais para ter uma economia forte portuária, né? Porque ele surgiu nos anos 30, teve a primeira movimentação de porto com cais e armazéns nos anos 50. Demorou muito para evoluir. Demorou muito para ter o cais mesmo, os armazéns, ter a empresa, né, estadual, responsável. E também, eu acho que para o caiçara, a gente sempre brinca, né? Que o pessoal caiçara, o sonho é ser mestre da balsa. É um motivo de grande orgulho. Então, essa é uma economia forte e é bom para a gente ter essa economia forte. Dá muita liberdade. Sim. Você não depender só de IPTU, né? Não depender só de comércio. Então, acho que isso trouxe bastante desenvolvimento para São Sebastião. O que precisa agora o meio ambiente ser respeitado, não digo por essas empresas, mas pela companhia de água e esgoto, né? Tudo isso para poder ter uma urbanização que respeite as pessoas mais carentes. Para São Sebastião tem condições, né, de ser um lugar maravilhoso, que é para a gente, né? Com certeza. Estava falando do petróleo que encontrava na praia. Antes de ter o terminal, era o transbordo. Era um navio de petróleo maior que encostava, porque aqui era brigado, tranquilo, encostava outros navios menores e fazia o transbordo de um navio para o outro de petróleo. Antes de ter o terminal. Então, aqui já era utilizado, e imagina o que caía, né? Então, isso é uma coisa que vem evoluindo. Aí, mesmo depois, quando tendo a Petrobras, já na década de... Nós temos uns arquivos lá, 80 e pouco, o derramamento de petróleo que tinha com os navios. Os navios era uma piada. O navio era grego, a tripulação filipina, o comandante italiano, ninguém, para uma torre de Babel. E nós temos fotos, os navios eram todos furados ali, parava o furo do coisa com um pedaço de madeira.
Os furos que tinham. Aí quando, acho que internacionalmente, começa a se exigir, tipo Padrão, ISO, né? ISO, Padrão, ISO 9000 qualquer coisa, né? Uns padrões né, de segurança e tal, aí eles foram substituindo. Ali na P, que explodiu aqui, tinha outros navios. Inclusive tem muitos náufragos, né? Aqui, Muito. assim, Ilhabela, pelo menos eu sei um pouco mais, né, assim, de cabeça, assim, mas tiveram Ilhabela inteira, praticamente. Muitos Então, dos naufrágios, né? Os naufrágios mais por causa do comércio, Rio, São Paulo, então saíam, trafegavam por aqui e um mau tempo qualquer, um problema de tempestade, equipamentos muito obsoletos, né? Só bússolas magnéticas. Magnéticas se perdiam em alguns pontos, né? Qualquer coisa já batia, mas sempre carregados, né? De mercadoria nessa faixa Rio-São Paulo, né? Então tem vários naufrágios aí, mesmo aqui em São Sebastião também. A gente vai descobrindo coisas. Mas sobre a tecnologia, como eu te falei, né, meu pai foi da primeira turma de operadores do pier da Petrobras. Sei lá, acho que começou a operar em 68, né? E ele começou a trabalhar em 63. Ele falava pra gente, no final da vida dele, que se ele fosse no pier hoje, ele não ia entender nada, que a tecnologia mudou completamente, que na época dele era tudo manual, era tudo manivela, e hoje em dia a tecnologia é só botão, assim, então é muito mais seguro. Você vê uma coisa que foi melhorando muito, né, para a segurança de todo mundo, das pessoas, e também não só a segurança, mas para ter mais produção mesmo. Agilidade nos processos. Agilidade. E muito bacana saber disso, né? Toda essa evolução, né, de São Sebastião, de tecnologia. A gente falou, a tecnologia era canoa, depois a tecnologia mudou, né? A gente teve petróleo e gás, né, mais recente começou a ser utilizado. E, de certa forma, hoje, né, São Sebastião é uma cidade que a gente considera uma cidade turística, né? Hoje a gente tem a maior parte do turismo hoje acaba sendo ali na região sul, né, da cidade, né, na costa sul que a gente chama, né? Mas, de certa forma, a gente tem turismo espalhado pela cidade toda, né? E a partir, posso estar enganado, mas acredito que a partir desse momento em diante que essa parte aqui de turismo, que eu digo assim, hotéis, né? As pessoas começaram a ganhar dinheiro, né? Acho que vamos dizer assim, né? Aqui na região, com isso, né? Com o turismo, né? Como que foi isso? Essa ideia de trazer as pessoas, porque é um lugar muito bonito, né? Das pessoas conhecerem para cá. Isso você acha que, de certa forma, ajudou o Porto, a Petrobras, ajudou, de repente, a divulgar a beleza de São Sebastião para que as pessoas quisessem vir para cá também? E como que iniciou essa questão, né, do turismo logo após isso? Então, eu vejo que existia um turismo bem pequeno. Por exemplo, já tinha um hotelzão na Rua da Praia, que era o Praia Hotel, que infelizmente pegou fogo, né, no final de outubro do ano passado. Era um hotel já. Mas era um turismo de pessoas, assim, que eram pessoas meio pitorescas, que gostavam de coisas diferentes, né? Então, acho que o turismo mesmo começa a ganhar força e se profissionalizar depois da pavimentação da Rio Santos. Né, daqui para Santos, porque antes era um pessoal aventureiro, que acampava, não era uma economia forte, né? Então eu vejo que nos anos 1970 isso começa a crescer, 80 vai indo, e 90 e pouco explode, né? Quando melhora as condições da estrada daqui para Santos. E daí o pessoal... Eu vejo que a Caiçarada estava um pouco despreparada, não estava entendendo direito o que estava acontecendo em relação principalmente ao valor da terra, né? Então tem uma substituição de população, né? Essa população, de uma maneira ou outra, ou com violência ou não, ou por opção ou não, acaba saindo da beira da praia, vendendo, né? E começa um turismo de luxo, que traz uma economia forte para a costa, mas é um turismo sazonal, que está pouco profissionalizado. Eu acho que está tendo um movimento nos últimos anos de profissionalizar. Parece que está tendo agora até venda de pacote Litoral Norte, que antes não existia. Isso é uma coisa desse ano, de profissionalizar. Sabe, comprar um pacote Litoral Norte, né? Antes não existia isso, era todo mundo tendo casa, e essa coisa de ter casa, né?
é uma coisa que dá uma ocupação desordenada, porque tem que ter os empregados que não conseguem comprar um terreno, né? Vai a gente comprar um terreno em Juqueí. Baleia. Ou Baleia, a gente Ao não mesmo tempo, consegue. tem que ter funcionário, né? Tem que ter o funcionário vai ser favelizado, infelizmente, né? Então, tudo isso são conflitos que são desafios, né, para a gestão pública, para as pessoas, porque tem espaço para todo mundo, a economia tem que girar com respeito, né? Então, é o que a gente que viu que foi um pouco desordenada essa ocupação, mas que a tendência, me parece, é que se organize, né? De uma maneira que todo mundo seja respeitado. E isso é bom porque o mercado exige isso, né? Você vê mesmo nas avaliações que você faz do hotel, onde você ficou hospedado, começa a ter um padrão de qualidade, de a pessoa ser cobrada quando ela se oferece a hospedar alguém, né? A pessoa que esteve lá também ela é avaliada como que ela foi hospedada ali, então começa a ter uma melhoria nessa qualidade, nesse todo. O poder público também é avaliado nesse sentido, o que está oferecendo, então eu acho que é um crescimento um pouquinho lento ainda, mas eu acho que ele vai indo por um caminho bom, sabe? Eu fico um pouco assustado às vezes que eu vejo na televisão, em outros países até, o pessoal rejeitando o turista que não quer mais, nem, né? No caso da Itália, alguns lugares que os caras não querem mais, porque já está tão em Grécia, a população local briga, e o governo local tem que se manifestar ali, tem que, tipo, aqui fecha, não entra, só entra quem é morador, umas coisas meio conflitantes, assim, porque deu aquele boom, né? E chegou uma hora que o local mesmo fica muito afetado com isso. Eu espero que nós não chegamos nesse ponto e consigamos elaborar, ver esses problemas que estão acontecendo, está aí na televisão, é só prestar atenção, ver como eles estão resolvendo, né? Veneza com aqueles navios enormes chegando, a mesma coisa que Ilhabela. Vai chegar uma hora, explode o negócio. O pessoal do navio quer descarregar a gente, agora onde vai todo mundo não quer nem saber. Então, é de se pensar o que está acontecendo em outros países, o que eles estão fazendo, para a gente poder ver aqui o caminho a seguir. A quantidade pelo menos, de veículos, isso, né? Eu acho que com certeza deve ter conversa já nesse sentido, porque assim, não é raiva de turista, né? Mas a gente sabe que a gente mora aqui, né? Então, assim, a gente tá indo trabalhar e às vezes a pessoa tá indo pra praia. Não é a velocidade que a pessoa anda no carro, quando ela tá indo pra praia, olhando a natureza, olha que bonito aquilo ali, é uma, e quando você tá indo trabalhar é outra. Então, assim, gera, de certa forma, um trânsito, né? Ali um problema na mobilidade, né? Fila pra tudo quanto é coisa que você vai. Então, mas, assim, lógico que tá melhorando muito. O serviço, eu acho que melhorou muito. A prestação de serviço qualificada, eu acho que isso, nesse sentido, eu acho que vem melhorando muito, né? Inclusive com tecnologia, então com cursos, né? Sim. Hoje você tem também, a internet oferece bastante tipo de conhecimento para as pessoas, né? Então isso também abre um pouco a cabeça da pessoa, né? Você falou do olhar ali, né? Então, poxa, se ela olha ali alguém na internet, pô, eles estão fazendo assim, pô, vamos padronizar o nosso também, vamos fazer nesse mesmo esquema, nesse padrão, e as pessoas começam um feedback ali, enfim. Isso gera, assim, um crescimento, eu acho que nesse sentido. E questão de mobilidade, essas outras coisas, eu sei que teve, eu acho que agora mais, né, o boom, assim, foi essa ótimo acesso que fizeram aqui, né, então deu uma segunda opção aí, né, para o pessoal que quer descer para cá, então eu acho que tá caminhando, a coisa tá caminhando bem aí, né. Esperamos, né. Sim. Assim, por exemplo, eu cresci numa cidade que a prefeitura tinha, assim, 2 Fuscas e 4 caminhões. Então, eu acho que é um desafio mesmo. A nossa cidade cresceu bastante, mas eu vejo que São Sebastião é uma cidade que bem estruturada. Por exemplo, não vi a reclamação de confusão de coleta de lixo no final do ano. Lógico, teve uns atrasos ou outros, mas resolveram rapidinho, porque a gente tem visto na TV caos em outras cidades. Sim. Então, eu vejo assim que, né, tem que tentar. Eu acho que tem gargalos, né, de trânsito, mas eu vejo o verão, é a época que aqui é mais bonito, mais gostoso, o mar é melhor. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, a gente que é local, e tentar aproveitar também. Claro, com certeza.
E assim, pra gente, né, ir já para a parte final, né, vamos dizer assim, para a parte mais, os dias atuais, né, a gente teve, acho que, lógico, depois da chegada da internet, né, da telefonia e internet, né, que acho que a gente teve ali um outro boom, vamos dizer assim, em todos os setores aí, né, turismo, a questão do trabalho local aqui também. E falando de internet e de tecnologia do Sebastião, a gente começou pouco depois de 2000, 2010, né? A gente teve as primeiras escolas, né, tecnológicas que chegaram aqui, né? A FATEC e ETEC, né? Que são recentes, se a gente for parar a gente está falando de pouquíssimo tempo atrás, né? Mas que estão começando a fomentar, a criar. Inclusive, a ISO tem um curso, né, de formação de desenvolvedores, que a gente está, inclusive, estreando essa semana, né, esse curso. E muita gente que começou aqui na empresa é da FATEC, da ETEC, ou deu aula na FATEC, da ETEC. Tem muita gente que trabalha aqui que foi aluno da FATEC ou da ETEC, e depois de algumas universidades mais recentes ainda, né. E a gente está caminhando, né, para esse progresso também na área de tecnologia, para a gente poder exportar para o mundo, né? Desenvolvedores, analistas, essas pessoas, porque o Caissara até, às vezes, ele acaba tendo aquela estereótipo, né, de que não é desse ramo, de que não é de tecnologia e que se quiser ser de tecnologia tem que subir para São Paulo. Então acho que a gente está conseguindo acabar com esse preconceito, de certa forma. Tem muita gente que trabalha daqui para vários lugares do mundo, trabalhando com tecnologia de ponta. Eu tenho colegas que estudaram, que já trabalham com a gente, que estão em outros países, inclusive prestando serviço, e que aprenderam aqui. Aprenderam com um professor Caissara, ali de Caraguá, daqui de São Sebastião, né? Com pessoas daqui. E a gente também fica feliz, né? Aqui a ISO, de ser a primeira startup, né? De tecnologia aqui da região também. A gente espera que a gente esteja já contribuindo, né, muito com o setor de tecnologia aqui da região e, como eu disse, do estado, do país e ao redor do mundo aí. E queria agradecer vocês por estarem nos ajudando, inclusive, aqui hoje, nesse podcast, a estar falando um pouco sobre a história de São Sebastião, a estar falando os marcos, né, de tecnologia e que revolucionaram o município, parabenizando o município, inclusive, pelo seu aniversário, pela sua passagem de aniversário, e dizendo que a gente espera que a iBrasil, a ISO, a gente consiga, de certa forma, contribuir aí para o futuro, né? Daqui a alguns anos, de repente, numa outra entrevista de podcast sobre história de São Sebastião, a gente esteja falando, de repente, da ISO, da iBrasil, como um marco tecnológico aqui em São Sebastião também. E fico muito feliz pela presença de vocês dois. Queria mais uma vez agradecê-los por estarem aqui com a gente hoje, dando essa aula aí de conhecimento histórico de São Sebastião. Muito obrigado mesmo, de coração, pela presença de vocês. Vitor, eu que te agradeço. E foi muito legal você falar isso desses alunos e professores caissaras, porque uma coisa que às vezes eu fico incomodada é quando a pessoa não se considera mais caiçara porque não está num trabalho de pesca artesanal ou não está plantando uma roça. Eu acho que esse discurso de não existe mais caiçara, não tem mais, isso aí para mim é uma estratégia de tomar nossa cultura, sabe? Porque eu tenho certeza que você não é menos caiçara porque você está à frente de um trabalho tecnológico, como eu, arquiteta, e tantos outros, até o Silvio, que mesmo não tendo nascido aqui, eu acho que a gente tem que ter orgulho de ser de São Sebastião, da Ilhabela, são lugares que eu considero cidades irmãs, porque a cultura é muito igual. Então, eu acho que a gente é caiçara, sim, que a gente tem o orgulho de ter... Eu brinco que a gente tem sal na veia e que sentir esse cheiro de maresia dá um contentamento, dá uma felicidade para a gente e, portanto, ser caiçara é isso. A gente, com toda essa tecnologia, com tudo isso, a gente é caiçara com orgulho e tenho certeza que vocês aqui estão fazendo um bom trabalho e vão marcar assim, a história daqui de uma maneira bacana, bem respeitosa com São Sebastião, com as pessoas. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, com certeza. Onde eu passo, eu tenho orgulho de falar que eu sou caiçara, que eu sou daqui. E, sim, espero que as minhas próximas gerações também sejam assim, que com certeza a gente possa levar, né? E desmistificar isso da cultura caiçara, né? A gente pode estar em qualquer lugar, né?
Eu acho que é um crescimento que vai, uma evolução também, né, que vai acontecendo. Você viu nesse retrospecto que nós fizemos aí, uma coisa vai evoluindo, vai crescendo. Então, a pessoa se sentir caiçara, quando estou descendo a serra, sabe que dá uma coisa quando está chegando aqui, né? Tá chegando, né? Tá na serra descendo, parece que você está chegando em casa, né? Uhum. Então, esse sentimento eu acho que é legal que as pessoas sintam, e ao mesmo tempo tem orgulho mesmo, né? Eu me sinto orgulho, não nasci aqui, mas sou apaixonado pela região toda, São Sebastião. Então, essa adaptação que a pessoa faz, de repente, num barco, numa canoa de madeira, que é mais difícil você conseguir a madeira e fazer uma adaptação. Hoje tem um barco de fibra, ou o tipo de serviço que ela estava prestando tem outro. Isso não desmerece nada, é só uma adaptação, uma inovação tecnológica que vai acontecendo, né? Mas ele pode explorar de outras maneiras, né? Pode, na parte de turismo, alguma coisa que possa estar representando realmente como era naquela época, né? Não com aquele ar nostálgico, mas com orgulho de como era e nós passamos por tudo isso e estamos hoje aqui. Nós somos quem somos por causa disso, exatamente, né? Recebendo vocês, o turista e as pessoas que vêm morar aqui, né? Isso é muito legal. Eu vejo assim, um modo de vida tradicional que ainda existe deve ser incentivado, preservado e protegido, com certeza. Né? Principalmente em relação a território, sabe? Porque essa violência de não deixar a tralha na praia, de achar que as coisas do caiçara é bagunça, isso é muito ruim. Os ranchos, né? Então, o modo de vida tradicional tem que ser protegido, sim, incentivado, e isso é muito importante para nós. Mas eu acho que existe também outras maneiras de ser caiçara, isso não pode ser desconsiderado, porque para a gente não perder, né, a nossa identidade. E estou muito feliz de conhecer vocês por muito isso, legal. porque eu vejo vocês tão jovens, assim, com essa batalha, assim, o orgulho de ser gente do mar, nem que seja, né, de só olhar como nós. Eu vou dar uma chamadinha de um serviço que eu estou acabando, uma pesquisa que eu estou acabando, claro, e já está, depois eu vou mostrar para vocês, no aspecto de virtual, um passeio virtual por São Sebastião, legal, na década de 30. Nossa, que bacana. Pelas ruas, assim, vou te mostrar para você, está em finalização ainda, o projeto tem quase um ano aí, mas cria um campo enorme por acaso, se baseando nas imagens fotográficas, nós criamos em cima da década de 30, mas você pode criar em cima de qualquer década, tendo informação, tendo uma imagem, tem comparativos, né, informações, você consegue montar isso, um passeio virtual, que leva a pessoa a ver como era a vida naquele momento, naquele local, naquela rua, naquela praia. Muito legal isso, hein? Muito legal, de verdade. E parabéns. Aí, tem um trabalho aí, e eu faço com o pessoal de São Paulo, preciso fazer com o pessoal daqui, né? Ó, que legal. Ó, as portas de casa estão abertas. Aí. Que legal. Bom, gente, a gente está finalizando por aqui. Gostaria de agradecer vocês também que estão nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado desse especial que a gente fez, né, de comemoração ao nosso município de São Sebastião. Conto com a presença de vocês nos nossos próximos podcasts. Estamos começando o ano. Espero que todos tenham passado bem aí de festas de final de ano, né, de Natal, de Ano Novo, vocês e todos os familiares de vocês. E próxima semana, como a gente fez durante o ano passado, segunda-feira às 16 horas, a gente sempre tem alguém aqui para bater um papo sobre tecnologia, assim como foi hoje também. Conto com vocês todas as segundas-feiras. Um abraço e até mais.